Estou aqui para falar hoje sobre o past tense dos verbos em inglês. Os verbos em inglês no passado, na conjugação na forma past tense, ou seja, passado, eles apresentam duas características. Ou eles são regular, regular, ou eles são irregular, irregular. Vou começar pelo mais fácil. Os verbos regulares são aqueles verbos que você só precisa acrescentar ed no final do verbo para formar a forma passada dele, o past tense. Como exemplo, 3 tipos mais comuns assim, em termos de estrutura. Work, que é o verbo trabalhar, to work. Para deixar esse verbo no passado, basta adicionar um ed ao final. Worked, worked. Legal? A segunda característica de um verbo regular no passado são os verbos que terminam com e. Portanto, esses você não precisa acrescentar um ed, você já tem o e no final, é só acrescentar um d. Como o exemplo do verbo to create, que vira created, created. E a terceira característica dos verbos regulares são os verbos que terminam com consoante, como é o exemplo do verbo stop, to stop, stopped. Porque você vai ter que adicionar repetir a última consoante e então adicionar o ed. Stop, que tem apenas um p no final, recebe um segundo p mais o ed no final. Então esses são os verbos regulares. Agora entrando na parte mais difícil, que são os verbos irregulares. Bom, os verbos irregulares são chamados dessa forma porque eles não possuem um padrão de conjugação, como é o caso do verbo regular, que apesar de ter esses 3 detalhezinhos que eu mencionei, que eu pontuei aqui agora há pouco, eles são de certa forma simples de se conjugar. Especialmente quando a gente está querendo na questão da fala mesmo, né? Que não tem que se preocupar com letras, enfim. Já os verbos irregulares, eles possuem características mais atípicas, tá? Ou seja, eles não se conjuga no passado um verbo irregular simplesmente por adicionar um ed no final, ou mudar uma letrinha no final ou outra. Então vou falar deles aqui. Os verbos irregulares, por sua vez, apresentam 4 formas. 4 formas. Vou começar pela mais complicada de todas, na minha opinião, que é a forma que possui, é o verbo que possui as mesmas formas nos 3 tempos. Só abrindo um parênteses, os tempos seriam particípio, infinitivo, passado, particípio. Infinitivo, passado, particípio. Ou seja, com o exemplo em português, fazer, fazia, feito. Fazer, fez, feito. Beleza? Então, então são os verbos que não mudam no infinitivo. Então eles são difíceis, na minha opinião, porque você precisa entender o contexto dele para ver se está sendo aplicado no presente ou no passado. Já que ele possui a mesma forma nos 3 tempos, então fica um pouquinho complicado, mas são poucos verbos, tá? São eles. Eu vou ler todos esses verbos aqui que possuem as mesmas 3 formas para você anotar aí e ficar esperto com eles, porque confunde às vezes, tá bom? Os verbos to bet, to cost, to cut, to hit, to hurt, to let, to put, to read, to shed, to shut, to split, to spread. Esses verbos eles possuem a mesma característica no presente, passado, particípio. Fazer, fez, feito. Beleza? A segunda forma dos verbos irregulares são aqueles que possuem somente possuem o passado e o particípio iguais, tá bom? O exemplo do verbo to bleed, que no past tense é bled e no past participle bled também. Então eles não alteram, possuem a mesma característica tanto na forma do past tense, do passado, como na forma do past participle, do particípio, tá? A terceira forma são os verbos que diferem nos 3 tempos. Eles diferem nos 3 tempos. Dá exemplo do verbo begin. No past tense, passado, began. No past participle, began. Então ele varia nos três tempos dele. E o quarto e último, são os verbos que possuem o particípio igual o infinitivo. Ou seja,
o feito igual ao fazer, digamos. Um exemplo, o verbo become. I become. Presente, I became. Passado, I become, I have become. Eu tenho virado, me tornado. Passado particípio. Então, o passado particípio, nesse caso, é igual o presente. São só 3 verbos, então eu vou ler aqui. To become, que eu já mencionei. To come, que é uma variação do become. E run, que ele ran, run de novo. Então ele possui o presente e o particípio iguais. Então essas 4 formas. Bom, compartilhando um pouquinho da minha experiência como estudante de inglês, que agora, hoje em dia sou professor, e me considero estudante ainda, porque me considero aprendendo. Eu já estudo inglês, para quem me conhece, faz mais ou menos 8 ou 9 anos. E desde o começo, né, já, como todo estudante, já encontrei com os verbos irregulares, com essa dificuldade, digamos, essa barreira. De fato, eles são bem complicados, mas eles são muito importantes. Principalmente por essa questão que eu mencionei aqui de distinguir presente e passado na conversação. Então, eu recomendo que você se esforce e se empenhe nos verbos regulares e irregulares, porque no final da trajetória e durante a trajetória também vai valer muito a pena, tá bom? Então essa é minha dica de hoje, sobre verbos regulares e irregulares, beleza? Até o próximo vídeo, obrigado!